E aí, pessoal, como estão? Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre a questão dos elementos químicos e como que eles se organizam para formar o que nós conhecemos, né, as coisas que nós conhecemos. Então, uma breve revisão aí sobre os elementos, né? Nas últimas semanas a gente tem visto um pouco sobre o que são os elementos, como que eles estão organizados, né? Então a gente viu que, historicamente, os elementos, a tentativa de explicar o que forma o universo, né, ela partiu de algumas suposições. Então, uma das mais famosas, inclusive até hoje em dia, né, bastante popular, é a ideia dos 4 elementos: fogo, água, terra e ar. Né? Então, esses seriam os componentes básicos que formariam todas as coisas, né, inclusive os seres vivos, que também teriam fogo, água, terra e ar. Então, apesar da simplicidade, de ser uma ideia bastante interessante, né, a gente sabe hoje, por exemplo, que a água ela não é um elemento básico. Né? A água mesmo ela é formada por, como a gente vê na fórmula da água, H2O, aquela famosa fórmula que a gente ouve falar desde muito cedo, né? H2O, ou seja, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Então a água não é um elemento básico, ela é formada por outras partes. Assim como a terra também não é um elemento básico, a terra tem muitos componentes, inclusive variam de lugar para lugar. Tem terras que são mais escuras, mais vermelhas, mais claras, mais... enfim, né? E o ar, né, apesar de ser praticamente o mesmo pela Terra toda, né, na atmosfera, porque ele se espalha muito rápido, ele pode adquirir composições específicas, né? Por exemplo, em locais mais fechados, né, onde ele pode sofrer alteração na sua composição. Então, e analisando essa composição hoje em dia, a gente sabe que não é um elemento só, né? Não é uma coisa básica. O ar é formado por vários componentes. Bem, assim como a vida. A vida, no passado, inclusive, acreditava-se que a vida tinha alguma coisa especial, única, que diferenciava, né? Um princípio vital até foi chamado, que diferenciava ela de todo o que não era vivo. Né? Mas a gente sabe que, de certa forma, o que tem nos seres vivos é o mesmo que tem naquilo que não é vivo. Né? A diferença é basicamente na maneira como está organizado esses elementos e nas dinâmicas que tem, que acabam sendo bem mais complexas nos seres vivos do que nos componentes não vivos. Bom, então, continuando, né, a nossa breve revisão, né, a gente viu que a matéria, né, os materiais que a gente conhece, eles são formados, né, pelo que, claro, depende do material, né, mas em geral a gente pode colocar numa hierarquia, né, que a matéria é formada por partículas menores, né, por exemplo, as moléculas. Né. Nem todo material tem molécula, mas a gente vai chegar nessa parte. Né. Então uma molécula seria o quê? Seria uma combinação de partículas menores ainda, que a gente chama de átomos. Né, e que os átomos também são formados por partículas menores. Né. Então, mesmo os átomos, eles não são indivisíveis, como se achava a princípio. Né? Inclusive a própria palavra átomo significa não divisão, átomo. Então os gregos, quando formularam esse conceito de átomo, eles imaginavam que seria algo que não poderia ser dividido. Né? Mas hoje nós já dividimos o átomo, a gente consegue separar ele e inclusive usar uma parte dele na nossa casa, o elétron. Né? Os elétrons que correm nos fios elétricos, né, fornecem para a gente o que conhecemos como eletricidade. E são uma parte do átomo, né, que acaba se separando do núcleo dele, né, e corre livremente, aí, mais ou menos, né, pelos fios, para que a gente possa utilizar esse movimento para movimentar, para aquecer, para fazer uma série de... produzir luz, né, uma série de coisas aí nas nossas casas. Então, tem o elétron, e no núcleo, né, do átomo tem partículas que a gente conhece como próton e nêutron. Tá? Que também, se a gente for analisar aqui, isso aqui não acaba aqui. Né? Se a gente pudesse dar um zoom maior ainda, a gente ia ver que dentro dessas partículas, ou elas são formadas por partículas menores ainda. Né? Que nós não vamos entrar aqui agora, porque é um ramo um pouco mais aprofundado aí, que não vem ao caso no momento. Né? Mas mesmo o próton e o nêutron não são as partículas menores que a gente conhece. Tá? Mas bem, então, sabendo disso, né, vamos lembrar um pouco da tabela periódica, né, ou a tabela
dos elementos químicos, que foi proposta inicialmente por Dmitry Mendeleev, né, e que vem, desde que ele propôs, vem sofrendo aí pequenas modificações e ajustes, né, para acomodar o monte de elementos químicos que foram descobertos desde a época dele, tá? E hoje ela assume uma aparência mais ou menos assim. Tá? Então, basicamente aqui a gente pode ver, né, que cada elemento químico aqui, né, dos um pouco mais de uma centena de elementos que nós conhecemos, traz uma série de informações que são bastante úteis se você for estudar ou, né, trabalhar com esse material aqui. Então vamos pegar aqui o hidrogênio, por exemplo. Olha só, o hidrogênio tem o símbolo dele, que é H, né, que cada elemento tem o seu símbolo, né. Aqui em cima você tem o número atômico. A gente tem o número atômico, que é o número que identifica cada elemento químico, tá? E ele corresponde ao número de prótons no núcleo desse átomo. Tá? Então, voltando aqui, né, cada átomo tem no seu núcleo prótons e nêutrons. Então, o número de prótons de cada átomo é o que define a sua identidade. Tá? O número de nêutrons pode variar. Tá? Já o número de prótons, para um certo elemento químico, ele é sempre o mesmo. Tá? Bom, então a gente tem aqui, ó, por exemplo, o hidrogênio tem sempre 1. Né? Então é o número de prótons que define. Se tiver 2 prótons, daí já não é mais hidrogênio, daí nós estamos falando do hélio. O hélio tem sempre 2 prótons no seu núcleo. Tá? Se tiver 3 prótons, já não é hélio, nem hidrogênio, é lítio, que tem 3 prótons, e assim por diante. Então, a identidade do átomo é dada pelo seu número de prótons, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho já por que isso acontece. Então, é esse númerozinho aqui em cima. Depende da tabela, isso pode variar, ele pode estar mais aqui para o meio, tá? Mas é um número que vai estar sempre na ordem crescente. Tá? A tabela periódica ela tem 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá? Então, o número atômico é esse número de prótons no núcleo. Daí, né, tem a massa do átomo. Então, o que dá a massa para o átomo? O próton e o nêutron são as partículas atômicas que têm mais massa. E elas ficam no núcleo, que é onde está concentrada a massa do átomo. O elétron também tem massa, mas essa massa é muito pequena. É menos de 1000 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron. E como os átomos, nenhum deles tem mais de 1000 elétrons, né, na verdade, o máximo que nós temos aí são 100 e poucos elétrons em um átomo, né, a massa de todos os elétrons de um átomo não dá nem um próton. Tá? Então a massa dos elétrons praticamente é desprezível quando a gente conta a massa do átomo. Então a massa que conta é a do próton e a do nêutron. Tá? Então, e quantos nêutrons tem? Por exemplo, no hidrogênio, normalmente o átomo mais comum de hidrogênio é um próton só, sem nenhum nêutron. Mas às vezes pode ter um hidrogênio com um próton e um nêutron, e às vezes pode ter até de um próton e 2 nêutrons. Tá? Todos eles são hidrogênios porque eles têm um próton. Tá? Mas os outros tipos de hidrogênio, que nesse caso são chamados deutério e trítio, tá? Eles são mais pesados, porque além de um próton, que tem massa 1, eles têm nêutron, pode ter um nêutron ou 2 nêutrons. Então isso se refere nesse número aqui de baixo, que é o número de massa. Então se você pegar um tanto de hidrogênio, né, a maior parte desse vai ser hidrogênio um próton, com massa 1, portanto. Mas alguns vão ter 2 de massa, um próton e um nêutron, e alguns vão ter um próton e 2 nêutrons. Então, a massa do átomo de hidrogênio está aqui, ó, não é 1, é 1,00794. Por quê? Porque é a média das massas dos átomos de hidrogênio. Então, a maioria tem um só próton, alguns têm um próton e um nêutron, alguns têm um próton e 2 nêutrons. Então, isso aqui seria a média da massa. E assim por diante. Ó. Então, se a gente for ver os outros, olha só, o hélio tem 2 prótons, a massa dele é 4,02. Isso significa o quê? Que o hélio tem, em geral, 2 prótons e 2 nêutrons. Mas alguns podem ter um pouco mais, podem ter 3 nêutrons, como por exemplo aqui. Tá? E assim por diante. Ó. Dá para ver aqui que o lítio, por exemplo, ó, ele tem 3 prótons, e aqui não são 6 nêutrons só, porque ele tem 6,941. Então, alguns podem ter 3 nêutrons, alguns podem ter 4, né, e assim por diante. Então, esses são os chamados isótopos, né? São variações no elemento químico que podem variar quanto ao número de nêutrons. E por isso a massa, né, de um certo elemento químico ela não é um número redondo, ela é a média dos isótopos que a gente encontra na natureza de acordo com a sua abundância. Né? Tem isótopos que são mais comuns, né? Tem isótopos que são mais raros. Tá? Inclusive, tem isótopos que eles são tão pesados, né, que eles ficam instáveis, que os núcleos desses elementos eles acabam decaindo. Então, por exemplo, o carbono, em geral, que é um elemento super comum nos seres vivos, ele tem 6 prótons e 6
nêutrons. A massa final dele costuma ser 12, 6 prótons e 6 nêutrons. No entanto, tem, por exemplo, o carbono 14. Tá? E quem aí gosta de ciência já ouviu falar, o carbono 14 ele é usado para determinar a datação, né, a idade de restos de seres vivos que já morreram há algum tempo. Então você faz um teste de carbono 14. Por quê? Porque o carbono 14 ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. Só que, como ele é um átomo mais pesado, o núcleo dele, né, essa estrutura aqui, ela acaba ficando instável e ela se decompõe, ela solta radiação, né, com o tempo e decai para outros elementos mais leves. Né? Então é um átomo que se desintegra, né? É um átomo e ele emite radiação. Então assim, na natureza tem uma proporção de carbono 12 e carbono 14. Né? O carbono mais comum é o 12, mas tem um pouco de carbono 14. Só que como o carbono 14 ele é instável, com o tempo ele vai desaparecendo. Então, por exemplo, todo mundo que está respirando, que está incorporando carbono agora na atmosfera, né, ou se alimentando, as plantas pegam carbono da atmosfera, é o CO2, né, que elas pegam para fazer a fotossíntese. A gente pega o carbono das plantas que a gente consome, dos animais que consumiram plantas, né, na cadeia alimentar. Então, todo mundo tem mais ou menos uma proporção equivalente de carbono 12 e carbono 14. Tá? Só que um ser vivo que já morreu, né, um resto de um ser vivo, ele vai perdendo ao longo do tempo o carbono 14 dele, porque o carbono 14 vai desaparecendo, né, ele vai se desintegrando. Então, coisas que morreram há muito tempo, né, restos de seres que morreram há muito tempo, tem pouco carbono 14. Seres que morreram há pouco tempo, ou seres que estão vivos, vão ter a proporção de carbono 12 e carbono 14 mais ou menos igual à proporção que está agora na atmosfera, né, que é de onde as plantas pegam o seu carbono. Então é uma forma de datar restos orgânicos. Né? Um princípio semelhante é usado para datar rocha, mas daí não é com carbono, é com outros átomos, né, que tem aí um tempo de decaimento, às vezes bem mais longo. Né? Mas enfim, então tem o número de prótons, que é o número atômico, o número de massa, que é a média, né, da massa dos átomos daquele elemento, e aqui no cantinho, nem toda tabela tem isso. Tá? Algumas tabelas não tem essa seção aqui, ó, que é a distribuição eletrônica. Tá pequenininho aqui, eu sei, tá? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, o carbono, já que nós estamos falando do carbono. Eu vou até fazer aqui maior. O carbono vai estar escrito assim, ó, tem C, daí ali em cima tem 6, ali embaixo tem 12,0107 e aqui em cima vai ter 2 e 4, aqui do lado, perdão. Então, o que significa isso? Vou fazer maior aqui, ó, C, isso. Aqui do lado, nós temos a distribuição dos elétrons. Tá? Então, o que significa isso? Um átomo, né, aqui na tabela periódica, ele mostra os átomos neutros. Então, a gente viu aqui que o átomo ele tem prótons, que são positivos, elétrons, que são negativos. Os nêutrons, eles são neutros, eles não têm carga elétrica. Então, esse mais e esse menos aqui são sinais de carga elétrica. Tá? Isso significa que um átomo neutro, para ele ser neutro, ele não pode ser nem positivo nem negativo. Então, se ele tem 6 prótons, ele tem que ter, que são positivos, ele tem que ter 6 elétrons, que são negativos. E essa distribuição aqui do lado mostra a distribuição em camadas, tá, dos elétrons. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Então, no total, esse número aqui de elétrons vai ser sempre igual ao número atômico. Isso se o átomo tiver neutro. Então, aqui na tabela periódica ele vai mostrar sempre átomos neutros, tá? Sempre o número de prótons igual ao número de elétrons nas camadas. E olha aqui, ó, esse modelo atômico, inclusive, ele mostra as camadas, né, de elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quem que ele está falando aqui? Ele está falando do oxigênio. Ó. É um átomo de oxigênio, porque ele tem 8 elétrons, certo? Ó, 6 aqui na última camada e 2 na primeira camada. Então, esse é um átomo de oxigênio, que inclusive faz parte da água aqui. Tá? Bem, então, essas são as informações que a gente encontra na tabela periódica. Daí, claro, essa aqui está mostrando, ó, esse aqui são chamados metais alcalinos terrosos, metais de transição, né, aqui outros tipos de metais, não metais, que são esses aqui, os gases nobres. Né, daí ele tem outras informações aqui, quais são sólidos, quais são líquidos, quais são gasosos, né, e aqui os sintéticos. Né, os sintéticos são esses a partir daqui, ó, tá, a partir, na verdade, daqui, ó, netúnio, plutônio, americium, tá? São todos sintéticos, são
elementos químicos que o ser humano produz em laboratório, tá? Muito bem. Então, vamos passar adiante aqui, ó, lembrar um pouco sobre os modelos atômicos, tá? Bem, o que são modelos atômicos? Então, como a gente falou antes, né, lá no começo, o ser humano passou, né, desde a ideia inicial lá de que o átomo era indivisível, né, uma bola, né, um pedacinho de matéria que não poderia ser dividido, né, que essa ideia vem lá desde os gregos, e Dalton, né, já propôs isso aí também. Tá? Depois descobriram que tinha os elétrons, né, então eles propuseram o modelo de átomo do pudim com passas, né, o pudim de passas, que é esse aqui, né, que o núcleo, né, o átomo é uma bola positiva com pedacinhos negativos que seriam os elétrons. Tá? Lembrando, o que é um modelo, pessoal? O modelo é uma tentativa de explicar o mundo. Tá? Então ninguém conseguia ver o átomo nessa época, então o pessoal falava, bom, como que será que deve ser o átomo? Se ele tem partículas positivas, né, ou se ele é positivo e tem partículas negativas, antes achava uma bolinha, então se ele tem partículas, então vamos colocar as bolinhas nessa partícula menor aí, ou maior, desculpa. Então é o modelo do pudim com passas. Até que pelo experimento lá do Rutherford, né, eles descobriram que o átomo na verdade era mais espaço vazio do que todo maciço, assim, né, toda uma esfera maciça. Então eles propuseram o modelo do núcleo no centro e os elétrons ao redor. Né? Como essa história de núcleo no centro e elétrons ao redor, né, eles acabaram propondo um modelo semelhante ao do sistema solar, né, como se fossem os elétrons mini planetinhas, né, que a gente descobriu que não é bem assim. Né? Então, Rutherford propôs lá o modelo das órbitas e o Bohr propôs a distribuição nos níveis de energia. Tá? Inclusive, essa história dos níveis de energia, ela tem a ver com o arco-íris. Né? Por quê? Porque o pessoal descobriu que o elétron, quando ele ganha energia, ele pula para uma camada mais superior, e quando ele perde energia, ele volta para a camada original dele. Né? E ao pular, ele rouba energia, né? ele absorve energia, e ao descer, ele libera energia na forma de luz, né? De radiação eletromagnética. Então, esse modelo de camadas aqui, ele tem a ver com a ideia, né, com o estudo de como os materiais emitem luz, né, porque que eles emitem luz de diferentes quantidades de energia, que seria as luzes, né, as radiações nos diferentes comprimentos de onda que a gente estudou lá no passado. Né, ou seja, desde o infravermelho até a ultravioleta, né, tem a ver com o nível de energia que esse elétron está. Tá? Mas enfim, então são modelos atômicos. Mas será que os átomos são assim mesmo? Será que eles são sistemas solares? Né? Bom, na verdade não. Tá? Na verdade a gente conseguiu já dar uma olhada nos átomos. Né? A gente conseguiu, com técnicas bem modernas aí relativamente, a gente conseguiu tirar inclusive fotos de átomos. Né? Esse aqui, por exemplo, é um átomo de hidrogênio. Tá vendo aqui? Então, claro, mas não dá para ver direito, porque o átomo de hidrogênio é muito pequeno e é muito difícil você conseguir essas imagens. Né? Então, o que nós temos aqui é o núcleo, tá? Ele estaria bem aqui no meio, né, nessa região, onde está quase escuro ali no meio, o mais vermelho ali no meio, né, seria o núcleo do átomo de hidrogênio, que é um próton, basicamente. Né? E essa região aqui, ó, que está um azulzinho mais clarinho aqui, seria a eletrosfera, que é onde o elétron está. Mas o átomo de hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Por que nós estamos vendo aqui um monte de, né, uma região enorme aqui? O elétron está em todo lugar aqui? Né? Então, exatamente, a gente estudando, né, a maneira como o átomo se comportava, o pessoal percebeu que o elétron ele não era uma bolinha que ficava dando volta assim. Né? O elétron ele tem uma propriedade que é semelhante a uma onda. Né? Ele é uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. Né? Então a gente consegue descrever o elétron como uma probabilidade. Né? Então o elétron, basicamente ele está em algum lugar por aqui. Né? Tanto que nessa foto aqui, é como se ele estivesse em todos esses lugares ao mesmo tempo. Né? Ele está, digamos, há uma probabilidade de você encontrá-lo aqui em qualquer momento. Né? E aí que tá, não dá para você pegar o elétron e falar, tá aqui o elétron. Né? Então para todo efeito, é como se ele estivesse em todos esses lugares aqui ao mesmo tempo. Mais provável nessa região mais escura, e menos provável nessa região um pouco mais, mais clara aqui, né?
onde está mais forte, né, e um pouco menos provável que ele esteja aqui nessa outra região mais externa. Né. Mas ele pode estar em qualquer lugar aqui, ó, e perceba que são camadas, ele tem nessa primeira camada e na segunda camada, né, e ele pode estar nessa região aqui. Bom, e tem inclusive falta de molécula, olha só, inclusive quando vocês forem estudar mais aprofundadamente química lá no primeiro ano, né, vocês vão começar a fazer desenhos de moléculas, né, e vocês vão ver algo parecido com isso aqui, ó, lembre-se disso, isso aqui é química orgânica, pesadelo lá do terceiro ano, tá? Mas ó, isso aqui era um modelo, né, de ligação química que se trabalhava, né, que se fazia, né, para tentar explicar como que os átomos se organizam, né? Então, cada tracinho aqui significa uma ligação química e o átomozinho ele estaria bem aqui no meio, né? Então, cada vértice dessa figura geométrica seria um átomo, né? Então, ele estaria representando aqui as ligações químicas de uma molécula orgânica. No caso aqui, cada bolinha que eu estou fazendo aqui seria um átomo de carbono, tá? Porque isso aqui é uma molécula orgânica. E a molécula orgânica ela tem essa propriedade. São cadeias de átomos de carbono. E, né, por incrível que pareça, quando o pessoal conseguiu tirar foto, tá, que são essas imagens aqui, ó, conseguiram tirar foto dessas moléculas, olha como saiu essa foto. Tá? Então, olha que interessante. Né? Esses desenhos aqui, eles existem já há muito tempo, né, como modelos para explicar como que os átomos estavam arranjados. E quando, de fato, conseguiram tirar as fotos, tirar as imagens, eles viram que batia certinho com o desenho que o pessoal imaginava que as moléculas, né, se organizariam dessa forma. Então, 1-0 aí para a ideia dos modelos. Né? Então, o modelo realmente conseguiu prever como que seria a aparência real da molécula. Tá? Então, dá para ver aqui bem certinho, né, que os átomos realmente... não dá para ver os átomos aqui, né, porque esse tipo de técnica usado, ele tentou fotografar a molécula, né, mas conseguiu realmente verificar que a molécula ela tem um formato semelhante ao que os modelos previam, certo? Bom, mas vamos esquecer um pouco essa imagem aqui, né, porque a gente sabe, apesar de que, né, que o átomo ele é um negócio bem esquisito e que é difícil de determinar onde os elétrons estão, ele pode estar em uma região, probabilidade, né? Mas vamos esquecer isso aqui por um tempo, ou pelo menos por agora, tá? E vamos pegar naquele modelo aqui, ó, esse modelo do Bohr, tá? Das camadas. Porque, claro, a gente vai representar. É igual, imagina um jogo de futebol, né? Você vai montar uma estratégia lá de ataque, de defesa, você não vai pegar um campo, as pessoas, e vai ficar lá, ó, você vai primeiro pegar uma mesinha, vai fazer um desenho do campo, vai colocar umas bolinhas lá onde são os jogadores, né? Então, mais ou menos isso, ó. Nós vamos imaginar aqui, tá? O átomo não é assim, mas isso aqui é uma representação, é um esquema, tá? Então, aqui estaria o núcleo, né? Aqui, no caso, nesse exemplo, seria um átomo de lítio, que tem 3 prótons, tá? E 3 elétrons, tá? Então, 2 elétrons na primeira camada e 1 na última camada. E aqui o átomo de neônio, tá? Ou neon. Tá? Ele tem, olha só, 2 elétrons na primeira camada e 8 elétrons na segunda camada. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Vamos voltar lá na tabela, olha só. O átomo de lítio está aqui, ó, 3 elétrons, 3 prótons, 2 e 1. O neônio, tá? O neon está aqui, ó, 10 prótons e 10 elétrons, 2 na primeira camada, 8 na segunda camada. Tá? Então, quando o pessoal começou a estudar os elétrons nos átomos, eles perceberam que esses elétrons se organizavam em níveis de energia, que são as camadas. Né? E daí, quando eles começaram a organizar os elementos na tabela e analisar como eles se comportavam, eles perceberam uma coisa bastante curiosa. Tá? Olha só essa galera aqui, ó, gases nobres. Quem que são os gases nobres? Os gases nobres são elementos químicos que eles foram colocados aqui nessa coluna da tabela periódica, né, que é a família dos gases nobres. Por quê? Essa família contém elementos químicos que eles não costumam se misturar, por isso que eles são chamados nobres, né, em nobreza, assim, de ficar na dele, né, se achar o especial, assim. Então, normalmente os elementos químicos que a gente encontra aqui, todos os outros, eles vão estar misturados, seja com outros elementos químicos, seja com elementos químicos, seja com ele mesmo, né? Então, por exemplo, o oxigênio, vamos pegar aqui o oxigênio. O oxigênio mistura com hidrogênio para formar água, mistura com ferro para, cadê o ferro? Aqui ferro para formar ferrugem, né, o óxido de ferro.
ele mistura com um monte de coisa, vários óxidos, né? E ele pode se misturar, inclusive, com outros oxigênios, formando O2, por exemplo, que é o oxigênio que a gente respira, ou formando O3, que são 3 átomos de oxigênio, que é o ozônio. Tá? Então, o oxigênio, dificilmente você encontra o oxigênio sozinho, né? Um átomo de oxigênio sozinho, porque ele gosta de se ligar com outros átomos de outros elementos ou outros átomos de oxigênio. Agora, os gases nobres não. Os gases nobres, eles são encontrados principalmente sozinhos. Então, um átomo de um gás nobre, ele está feliz e satisfeito ele com ele mesmo. Ele não se liga facilmente com outros átomos. Até é possível forçar essa ligação, mas é muito difícil. Tá? O mais comum, por exemplo, tem hélio na atmosfera, né? Tem neon na atmosfera, tem argônio na atmosfera, mas normalmente esses átomos estão soltos, né, na atmosfera. Eles não estão ligados com outros elementos químicos. Tá? Isso é importante. E daí, quando o pessoal foi estudar a distribuição dos elétrons, eles perceberam uma coisa curiosa. Tá? Claro, o hélio ele tem só 2 elétrons, então ele só tem, né, 2 elétrons naquela primeira camada. Tá? Agora, repare aqui, ó, o neon, na última camada dele, né, ele tem 8 elétrons, 2 na primeira, 8 na segunda. O argônio, ou argon, tem 2 na primeira, 8 na segunda, 8 na terceira. 8. Né? O criptônio tem 2, 8, 18, 8 na última. Xenônio, que inclusive é usado lá para fazer farol de carro, né? Tem 2, 8, 18, 18, 8 na última. O radônio, 2, 8, 18, 32, 18, 8. 86 prótons, 86 elétrons. Então, olha só o que está acontecendo. Todos esses gases nobres aqui, né, eles têm em comum o fato de não se ligarem facilmente com outros elementos químicos e também têm em comum o fato de eles terem 8 elétrons na última camada. Menos o hélio, que tem só 2, né, na última camada, porque a última camada dele é a única camada dele. E essa primeira camada ela é pequena. Então, o máximo que dá para ter na primeira camada são 2 mesmo. Então, ele está com a última camada cheia, né, a primeira e última camada dele cheia. Agora, os outros têm todos 8 na última camada. Então, o que significa isso? Tá? Por alguma razão da configuração energética dos átomos, quando um átomo tem 8 elétrons na sua última camada, ele se encontra num estado de estabilidade. Ele fica estável, ele não tende mais a se ligar com outros átomos. Então, o átomo de lítio, por exemplo, ele tem 2 na primeira e 1 nessa última camada. Então, ele é um átomo instável. Então, todo átomo que não tem 8 na última camada, ele tem uma certa instabilidade. Ele vai tentar se ligar, né, a outro átomo de alguma outra forma. Tá? E, enquanto isso, um átomo que tem 8 elétrons na última camada, ele vai ter uma certa estabilidade. Essa é a chamada regra do octeto. Tá? A única exceção é se tem só uma camada, porque como na primeira camada não cabe 8, cabe só 2, se ele tiver 2 na última camada, ele também está estável. Tá? Então, o átomo de lítio, por exemplo, ele tem 1 na última camada e tem a penúltima, ou a primeira camada dele completa, com 2. Então, o átomo de lítio, o que ele pode fazer, tá, para ficar com a sua estabilidade? Tá? Então, para isso, vamos analisar aqui alguns exemplos. Olha só, pegar aqui 2 átomos bastante comuns, aí, conhecidos, que a gente tem no dia a dia. O sódio e o cloro. Tá? O sódio, ele tem... Cadê o sódio? Opa. Olha aqui, está aqui o sódio. Ó. O sódio tem 11 prótons e 11 elétrons. 2, 8 e 1. Tá? Olha só, na última camada dele, ele tem 1 elétron. Na penúltima, ele tem 8. E na primeira, ele tem 2. Então, né, ele tem 1 elétron na última camada. Para ficar estável, ele precisa ter 8 na última camada. Muito bem. E o outro que nós vamos ver aqui é o... Opa! Eita. Deixa aqui. É o cloro. Tá? O cloro, ele tem, vamos analisar aqui na tabela periódica, ele tem 17 prótons, 17 elétrons, tá? Sendo 2, 8, 7. Então, ele tem 2 na primeira, 8 na penúltima e 7 elétrons na última camada. Então, olha só, o sódio tem 1 na última camada e o cloro tem 7 na última camada. Estão percebendo o que vai acontecer? Né? Então, o sódio, né, ele tem na última camada 1 elétron só. Para ele ficar feliz, ele gostaria de ter 8. Só que, olha só, a penúltima camada dele tem 8 elétrons. Só não é a última porque tem essa última aqui com esse elétronzinho bendito que está
deixando ele instável. Já o cloro, na última camada dele, ele tem 7. Estão percebendo o que está acontecendo? Né? Então, o sódio, para ele ficar estável, era só ele perder esse elétron aqui, que a última camada dele passaria a ter 8, né? Já que a última camada tem 1. Né? Se você tirar essa camada aqui, né, o que vai ter? 8 na última, que agora virou a última, era a penúltima, virou a última, certo? O cloro tem 7 na última camada. Para ele ganhar estabilidade, ficar com 8, ele só precisa de mais um elétron, que daí dá 8. Estão vendo? Então o que acontece? Devido a essa tendência à estabilidade, quando um átomo de um certo elemento falta pouco para ter 8 elétrons, né, ele tem 7, tem 6, tem 5 elétrons, a tendência dele é roubar elétron onde ele achar para conseguir completar os elétrons que faltam para ter 8. Já quando um átomo tem 1, 2 ou 3 elétrons, em geral, ele tende a perder esses elétrons para ficar com os elétrons sobrando, né, para ficar na penúltima camada, que seria, né, depois que esses outros forem embora, vai ficar aqui nessa penúltima camada, né, que vai agora ficar a última, eles vão ficar com os 8 elétrons e, portanto, vão ficar estáveis. Então, quando um átomo de cloro e um átomo de sódio se encontram, a tendência deles é o sódio passa esse elétron para o cloro. É uma transferência de elétron, que é o que está aqui, ó, transferência de elétron. Tá? Então, o que acontece? O cloro fica positivo, com um elétron a mais, e o sódio fica negativo. Desculpa. Tá? Então, o que acontece? O cloro fica negativo, porque ele tem um elétron a mais, uma carga negativa, e o sódio, que perdeu um elétron, que é negativo, ele vai ficar com uma carga positiva, que é o que está aqui. Ó. Olha só, o sódio fica positivo, ou Na+, ele perdeu um elétron, e o cloro fica negativo, porque ele ganhou um elétron. Então ele fica Cl-. Cl é o símbolo do cloro, né? E Na é o símbolo do sódio. Ah, por que sódio não é SO? Porque é de latim, né? É natron. Ah, então o sódio fica positivo, Na+, e o cloro fica negativo, Cl-. Só que, na eletricidade, as cargas opostas se atraem. Então o que acontece? O cloro negativo e o sódio positivo, né, eles resolveram a sua estabilidade, só que agora eles têm carga. E essa carga faz o que com eles? Atração. Tá? Atração. Então, o cloro e o sódio tendem a ficar juntos, formando o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, vocês devem ter ouvido falar dele já, ou se não ouviram falar, vocês usam todo dia isso na cozinha de vocês. É o sal de cozinha, tá? Cloreto de sódio. E por incrível que pareça, o sódio puro, se você purificar sódio, ele é um elemento super reativo, né? Um pedaço de sódio ele tende a explodir em contato com a água, por exemplo. Tá? E o cloro também. Tá? O cloro purificado e solto na vida assim, ele é super reativo, é um gás venenoso. Tá? Inclusive ele foi usado na guerra, né, como arma química. Né? Por quê? Porque o cloro ele quer roubar elétron e o sódio quer dar esse elétron embora. Então, se eles estão puros nesse estado sem essa transferência de elétron, eles estão doidos para roubar elétron ou dar esse elétron embora. Então, assim que eles encontram outra molécula ou outro átomo, eles vão roubar esse elétron, no caso do cloro, ou dar o elétron, no caso do sódio. E isso tem um potencial para causar estrago em outros arranjos de elementos químicos, em outras moléculas. Tá? Então, é por isso que o cloro e o sódio, se eles estão no estado puro, eles são muito problemáticos, são perigosos, porque eles tendem a roubar ou dar elétrons e causar bagunça. Né? Agora, se eles estão juntos, eles viram um sal de cozinha que é relativamente estável. Né? Por quê? Porque o sódio está positivo, o cloro está negativo, estão com 8 elétrons na última camada e estão de boa. Tá? Inclusive, isso é interessante porque, né, o sódio e o cloro eles formam um cristal, que é o cristal do sal de cozinha. Né? O positivo com o negativo eles ficam atraídos, né? Então eles se organizam numa estrutura cristalina quadradinha, né? Na verdade na forma de um cubo, né? Que vai se organizando aqui. E quando você põe esse sal na água, né? Ele vai se dissolver. Né? Ele vai ficar, o cloro vai para um lado e o sódio vai para o outro, eles vão ficar dissolvidos na água, né? Que é o que fica a água salgada. Falando nisso, falando em água, vamos ver aqui a ligação que acontece na água. Ah, claro, nem falei aqui, né? Olha só. Essa ligação aqui, que acontece entre
elementos químicos quando um dá elétron e o outro rouba o elétron, é chamada ligação iônica. Por quê iônica? Porque ela forma íons. Íon é um nome dado a um elemento químico, a uma partícula, tá? Pode ser uma molécula também, quando ela tem uma carga elétrica. Então aqui, esse átomo aqui não tem uma carga elétrica, ele é neutro porque ele tem positivo e negativo se balanceia. Agora, se ele tem uma carga positiva ou negativa, ele é chamado íon. Tá? Então ligação iônica é quando você tem a formação de íons. Um outro tipo de ligação química é a ligação covalente. A gente vai ver aqui no caso na água. Tá? Olha só, oxigênio. Vamos aqui no oxigênio. O oxigênio ele é um elemento químico que tem 8 prótons e 8 elétrons. Seriam 2 elétrons na primeira camada e 6 na última camada. Então, para o oxigênio ficar com 8 na última camada, ele precisa de 2 elétrons. Tá? O hidrogênio ele tem um elétron só, é um próton e um elétron. Tá? Então, para ele ficar estável, ele precisa de 8? Não, ele precisa de 2, porque ele só tem uma camada. Então, a última camada dele é a primeira camada que só cabe 2. Então, olha o que está acontecendo. O oxigênio precisa de 2 elétrons e o hidrogênio precisa de 1 elétron. Poxa, mas daí os dois querem elétron. O que vai fazer? O que acontece? Então, uma outra associação entre átomos que pode acontecer para eles ficarem estáveis, né, é a ligação covalente, em que há um tipo de parceria. Como assim? O hidrogênio e o oxigênio entram, por assim dizer, num acordo, né, em que eles vão fazer, igual quando você tem um lanche lá, né, o seu colega tem uma Coca-Cola e você tem um salgadinho. Né? Então, falou, pô, eu queria uma Coca-Cola para tomar junto com o salgadinho, você queria um salgadinho para comer com a Coca-Cola e né, a gente pode ficar cada um com o seu ou a gente pode juntar e fazer uma parceria. Então, é basicamente isso que eles fazem. Tá? Então, ao invés de ficar cada um com o seu elétron, eles se aproximam e eles compartilham esse elétron aqui. Esse elétron fica sendo dos dois. Tá? Cada um entra com um elétron na parceria e eles ficam com esse elétron compartilhado. Então, o hidrogênio ele passa a ter 2 elétrons e o oxigênio passa a ter esse elétron também. Ah, mas ele precisava de 2 elétrons a mais. Então, ele faz isso com 2 hidrogênios. Ó. Então, o que nós formamos aqui? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Isso é H2O, água. Tá? Então, o que acontece? O hidrogênio pega um elétron do oxigênio e põe um seu, né, formando uma parceria, né, uma dupla de elétrons aqui, que ele fica nos dois. Ah, mas como que ela fica nos dois? O elétron, ele é uma onda, né, então ele fica, ele fica oscilando aqui entre os dois núcleos. Né? E a mesma coisa com esses 2 elétrons aqui. Eles ficam oscilando entre os 2 núcleos, né, e para todos os efeitos, esses elétrons eles ficam pertencendo à molécula de água, tá? O que dá uma certa estabilidade a essa reação. Tá? Então, essa ligação aqui, ela é mais instável. Né? Eles ficam com cargas opostas e eles podem acabar ficando separados, né? Se, por exemplo, forem dissolvidos na água. Tá? Agora, a água é uma molécula bem mais estável. Tá? Inclusive, a ligação covalente é o que a gente chama de ligação molecular também. Tá? Os resultados de ligação covalente a gente chama de molécula. Tá? Os compostos iônicos, né, não são tecnicamente chamados moléculas. Então, não existe uma molécula de sal. Sal é um composto iônico. Tá? E a água é uma molécula de água. Tá? Enfim, isso é a nomenclatura química. Tá? Então, o que acontece? Né, o oxigênio, né, ele tem um pouco mais de força para puxar o elétron do que o hidrogênio. Então, na prática, o oxigênio acaba ficando um pouco mais negativo do que o hidrogênio, que fica um pouco mais positivo. Né? Essa parceria aqui, o oxigênio é um pouco mais guloso, mas ele não chega a roubar o elétron do hidrogênio. Tá? O elétron ainda fica entre os dois, mas ele fica um pouco mais negativo para o lado do oxigênio. Tá? Isso é um caso, é uma molécula que fica polar, ela fica negativa para cá e positiva para cá. Nem toda a ligação covalente é assim. Tá? Tem ligação covalente que, se os átomos são fominha igual, ela fica mais ou menos equilibrada. Tá? Então, falamos de ligação iônica, falamos de ligação covalente, e o último tipo de ligação que a gente vai ver aqui é a ligação metálica. A ligação metálica ela acontece com elementos químicos que eles não estão muito ligando aí para elétrons. Tá? Ela acontece principalmente entre os metais, tá? Que são esses elementos aqui do meião. Tá? Eles não têm nem poucos elétrons, são metais de transição aqui nesse caso. Tá? Eles não têm nem
com uma vontade doida de dar elétron embora para ficar na penúltima camada, e nem estão com vontade doida de roubar elétron de outros. Tá? Eles têm ali uma configuração elétrica, né, uma configuração entre o núcleo e a eletrosfera, que faz com que eles segurem ali alguns elétrons de forma mais ou menos solta, né? Digamos assim, a influência do núcleo na eletrosfera ela não é tão forte. Então, nesse caso, eles tendem a ficar juntos, né? E os elétrons ficam meio que circulando ali, que é chamado de mar de elétrons. Tá? Então, esses metais, eles formam como se fosse uma comunidade. Vamos fazer o seguinte, a gente fica aqui por perto e deixa os elétrons circular por aí. Né? Os elétrons são de todo mundo, vamos dizer assim. Tá? Inclusive, isso faz com que esses metais eles sejam muito bons para conduzir eletricidade. Então, por exemplo, um fio de cobre, por que um fio de cobre conduz eletricidade tão bem e você usa ele nas casas para passar eletricidade? Porque esses elétrons no fio de cobre, eles têm liberdade para ir para lá, para ir para cá, eles não ficam presos em um átomo de cobre. Né? A última camada de elétrons, ela é livre para ir e vir. Né? Então isso faz dos metais, né, desses metais assim que apresentam ligação metálica, ótimos condutores de eletricidade, certo? Bem, então são os 3 tipos básicos de ligação química que a gente vai ver, né, dessa maneira. Vocês vão ver isso com mais detalhes no ensino médio, né, quando vocês forem estudar química na matéria de química particularmente dita. Né? Mas isso aqui seria uma boa introdução. Tá? Um resumo para a gente ver aqui, ó, a iônica, tá? É quando um átomo dá o seu elétron para outro átomo, aqui no caso está presenteando aqui o elétronzinho aqui. Tá? A ligação covalente é aquela parceria, né, em que os dois eles querem completar, mas ninguém quer dar o seu elétron para o outro, então eles vão juntar os elétrons aí, né? Então eles põem numa mesa em comum, né? Metaforicamente, é claro, né? Eles põem os elétrons na roda ali, né? E dividem esses elétrons numa parceria, tá? E por isso, como eles estão dividindo, nenhum deles quer ficar, né? Quer se largar do outro. Eles ficam bem fortemente ligados, tá? Eles não querem dar. E aqui a ligação metálica, ó, o átomozinho está batendo com um taco de beisebol no elétron aqui, o outro está jogando no lixo. Isso significa o quê? Eles não estão muito aí para esses elétrons da última camada. A interação entre o núcleo e os elétrons da última camada é fraca, né, de modo que os metais podem se dar ao luxo de deixar esses elétrons enfim, né, a esmo aí, em liberdade. Tá? Então, alguns exemplos aqui de compostos iônicos. Tem o sal de cozinha, tá, que aqui tem os cristalzinhos, ó, né, que a gente viu lá que ele adquire esse formato cúbico. Tá? O carbonato de cálcio, que é encontrado aí nos esqueletos de vários animais marinhos, né, como aqui os corais, e a soda cáustica, que é uma base muito forte, a gente vai falar sobre base numa próxima aula, né, que é encontrada, é usada para desentupir pia, para limpar ferrugem, né, de grelha, de gordura, né, ela é bem reativa. Tá? Ligações covalentes, tá? Elas são muito fortes, acontecem aí em água, aqui um cristal de quartzo, né, e parafina, né, que é uma molécula um pouco mais complexa, e ligação metálica acontece em metais como o cobre, o ferro e o ouro. Tá? Todos eles são muito bons em conduzir eletricidade, tá? E também em conduzir calor, por exemplo. Né? Eles são muito bons condutores, certo? Então tá aí, nós temos as ligações químicas, né? Tentamos entender um pouco por que elementos químicos se ligam uns aos outros, né? Então esses aqui não se ligam, esses aqui gostam de roubar elétron, esses aqui gostam de dar elétron, e alguns desses aqui eles podem atuar de forma variada, né? Eles podem tanto dar, quanto roubar, quanto formar aquelas ligações metálicas que a gente viu lá no final, certo? Então é isso por hoje, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.